Excelentíssimos, sejam muito bem-vindos ao 14º episódio do podcast Entre Autos e Cafés. Mais um episódio, hein? Quem diria? E ainda mais um episódio de Direito Civil. Já estamos em uma longa caminhada aí de Direito Civil. No episódio anterior, a gente avançou, a gente terminou Direitos Reais. Então, agora é a hora de a gente entrar em um dos temas também que é de suma importância para civil na OAB, que é direito às obrigações e responsabilidade civil. Hoje a gente vai tratar sobre inadimplemento e mora, entender as suas diferenças, as consequências e os efeitos práticos. E também a gente vai mergulhar em responsabilidade civil, analisar os pressupostos, as modalidades e os pontos que mais aparecem nas suas provas. Então são temas que a banca ela adora explorar nos detalhes. E é exatamente nesses detalhes que muita gente começa a perder ponto. Então presta atenção, vem com a gente, né? Pega o café, porque nesse episódio você vai entender obrigações e responsabilidade do jeito certo. A gente vai tentar passar de modo simples, uma maneira direta e também com macetes para vocês marcarem as alternativas corretas sem sofrer. Excelentíssimos, sejam todos muito bem-vindos. Já vou entrar direto, hoje a gente tem um tema bastante extenso para tratar. E vamos começar aí com direito às obrigações, inadimplemento e mora. Acho que é o coração das questões, é onde mais tem questões e é onde mais pega a gente, tá? E o inadimplemento e a mora são institutos que tratam do descumprimento das obrigações, gerando a responsabilidade de indenizar perdas e danos e, embora relacionados, possuem naturezas e consequências distintas, tá? O inadimplemento sendo não cumprimento da obrigação, então o inadimplemento é o gênero que define o descumprimento de uma obrigação. Ele pode ocorrer por atuação culposa do devedor, desídia, negligência, dolo, largar de lado ou ali efetivamente querer ser inadimplente, ou por fatores não imputáveis a ele, como caso fortuito ou força maior. E o inadimplemento ele vai se dividir ali principalmente em duas espécies. Perfeito. Então, quais são as espécies que o inadimplemento ele pode se dividir? É o inadimplemento absoluto ou total e o inadimplemento relativo ou mora. O inadimplemento absoluto ou total ele ocorre quando a obrigação ela não foi cumprida e a prestação ela perdeu a utilidade para o credor, resultando então uma frustração total do seu interesse. Então, além da obrigação não ter sido cumprida, a prestação ela perde utilidade para o credor. Um exemplo clássico é, por exemplo, um ator ele não comparece a um espetáculo contratado. Então aí tanto a obrigação não foi cumprida quanto a prestação ali não mais tem utilidade para o credor. Uma execução tardia, ele fala, vou marcar para uma próxima. Então, aí, nesse caso, pode ser que não cumprisse aí as necessidades do credor. Então, aí nós temos inadimplemento absoluto. Já no inadimplemento relativo ou mora, nós temos um descumprimento parcial. E esse retardamento no cumprimento da prestação, ele vai poder ser sanado de alguma forma. Né? Então, a gente vai tratar depois ali da mora, e depois a gente entra com mais ênfase nesse quesito. Perfeito. E a gente tá falando aqui de responsabilidade contratual, né? Eventualmente, no descumprimento de um contrato, o inadimplemento ele vai se presumir culposo. Vai colocar o credor em posição sempre favorável, pois ele só precisa provar o descumprimento, cabendo ao devedor o ônus de provar que ele não teve culpa, tá? Então a gente tem a presunção aí em favor do credor, em caso de descumprimento de um contrato. A possibilidade de perdas e danos, então o inadimplemento vai acarretar o dever de indenizar prejuízos efetivos, os danos emergentes, e o que o credor razoavelmente deixou de lucrar, como lucros cessantes, então os danos materiais aqui eles vão se dividir em danos emergentes e lucros cessantes. E havendo a impossibilidade da prestação, se o devedor não puder efetivamente cumprir a obrigação da espécie ajustada, ela será substituída pelo seu valor em moeda corrente nacional, em caso de que isso seja possível, né? Por exemplo, essa obrigação aí do ator que ia prestar aí, se prestar ao serviço em uma peça. Perfeito. Então, no implemento, né, a gente pode tentar passar de uma maneira um pouco mais rápida. Acho que o que cabe aqui a gente tentar trazer com mais detalhe é a mora. A mora, esse atraso ou cumprimento imperfeito. A mora, então, como a gente já disse, é o retardamento injustificado no cumprimento da obrigação. Pode se dar tanto pelo devedor
quanto pelo credor. O devedor é no cumprimento da obrigação e pelo credor é no momento do recebimento. E conforme o artigo 394 do Código Civil, considera-se imóvel o devedor que não efetua o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no lugar, tempo e na forma estabelecidos pela lei ou pela convenção. Para que a mora do devedor ela seja caracterizada, é imprescindível a existência de uma culpa. Aqui a gente fala de uma culpa lato sensu, ou seja, aquele dolo, uma negligência, uma imprudência, uma imperícia. Sem fato ou omissão imputável ao devedor, então não há mora. Perfeito. Aqui dentro da mora a gente tem ali algumas questões também relacionadas aos juros moratórios. Então, o condômino que não paga sua contribuição pontualmente, por exemplo, fica sujeito aos juros moratórios convencionados ou aos juros legais, além de uma multa ali fixada contratualmente, que em regra varia de 2 a 10%. Existe a possibilidade de uma renúncia à execução imediata se o pagamento for feito em prestações e o credor aceitar uma parcela atrasada. Isso importa em renúncia ao direito de execução imediata da dívida inteira. Então, tomar cuidado com isso. Se o credor aceitar aí o pagamento de uma parcela atrasada, ele pode estar renunciando ao direito de executar a totalidade da dívida. E a gente tem o inadimplemento em garantias reais, como a gente trouxe aí no nosso último bloco, nas obrigações garantidas por hipoteca. O inadimplemento de uma obrigação faculta ao credor declarar o vencimento antecipado de todas as demais obrigações garantidas pelo mesmo imóvel. Então, se tiver mais de uma hipoteca sobre aquele imóvel, o inadimplemento de uma delas faculta a todos os credores hipotecários, declararem vencidas antecipadamente todas as demais obrigações garantidas por aquele imóvel. Por um risco Perfeito, de insolvência, né? Perfeito. Acho que um ponto interessante que a gente anotou aqui para trazer para vocês também é o vencimento antecipado da dívida. Pode existir esse vencimento antecipado da dívida? A lei, ela permite que o credor ele considere a dívida vencida antes do prazo original em algumas situações. E quais podem ser essas situações? Então, por exemplo, quando ocorrer a deterioração ou depreciação do bem dado em garantia sem o devido reforço. Então, ali o bem foi deteriorado. Houve uma depreciação do bem e não houve o devido reforço, o credor ele pode antecipar, então, o vencimento da dívida. Se há uma insolvência, uma falência do devedor, se há o perecimento ou uma desapropriação do bem que foi dado ali em segurança, em garantia, ou no caso do penhor de veículos, alienação, mudança do bem sem comunicação prévia, ela também pode gerar o vencimento antecipado. Perfeito. E a gente tem ali como consequências ali de uma cobrança indevida ou antecipada, existir a punição, né? Ninguém pode cobrar dívida que não esteja vencida. Então, há uma efetiva punição sobre o abuso do direito de cobrança para proteger o, o devedor de eventual má-fé do credor, tá? Então, a cobrança antecipada sem amparo legal é aquela que o credor demanda antes do vencimento, fora das hipóteses legais. Ele será obrigado a esperar o tempo restante, descontar os juros correspondentes e ainda pagar as custas em dobro, tá? A gente Perfeito. tem também, bem comum, infelizmente, aqui no Brasil, a cobrança de dívida já paga, inclusive com negativação, né? Aí por vários órgãos aí, várias entidades, várias pessoas jurídicas aí que executam dessa forma. E aquele que cobrar dívida já paga, total ou parcialmente, sem ressalvar o que recebeu, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado. Então aqui há o pagamento em dobro, né? A previsão de pagamento em dobro. E se pedir mais do que o devido, paga o equivalente ao que exigiu. Perfeito. Lembrando só que essas penas não se aplicam se o autor ele desistir da ação antes da contestação. Então, ele não vai ter aplicação dessas penas. Perfeito. Nós temos algumas excludentes de responsabilidade aqui, né? Que é interessante a gente falar para vocês. O dever de indenizar pelo inadimplemento ou pela mora, ele pode ser afastado se houver o rompimento do nexo casal, por algumas medidas, pelo caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Caso fortuito é aquele evento totalmente imprevisível. Força maior é um evento previsível, mas inevitável. E a culpa exclusiva da vítima é quando o credor ou a vítima dá causa exclusiva ao evento. Então, para fins de prova, é interessante lembrar que na responsabilidade contratual,
o foco é o descumprimento do pactuado e a culpa é presumida. Já na responsabilidade por abuso de direito, a responsabilidade é objetiva e independe de culpa. Então, bastando que o titular do direito ele cida os limites econômicos ou sociais da sua faculdade. Perfeito. E aqui algumas distinções aí necessárias entre os institutos. Se vocês quiserem, a gente pode trazer um material lá na nossa página do Instagram, ilustrativo sobre essas distinções, trazendo ali de forma mais clara. Mas acho que a gente tem aqui, quanto à utilidade da prestação, quando a gente está falando de mora, do inadimplemento relativo, a prestação ainda é útil e proveitosa para o credor, apesar do atraso ou imperfeição. No inadimplemento absoluto, a prestação torna-se inútil para o credor, havendo ali a frustração total da obrigação anteriormente contraída, né? Perfeito. Falta quantidade. A possibilidade de cumprimento na mora, no inadimplemento relativo, o cumprimento ainda é possível e o credor pode exigir a prestação, enquanto no inadimplemento absoluto o cumprimento não é mais possível ou a utilidade foi perdida, restando a conversão em perdas e danos aqui. Possibilidade de purgação. Admite-se a purgação na relativa, na mora, e não admite a purgação no inadimplemento absoluto, pelas mesmas lógicas, pela inutilidade, né? As sanções, quando a gente está falando de mora, são juros moratórios, atualização monetária, honorários advocatícios e perdas e danos pelo atraso. Enquanto no adimplemento absoluto, a gente está tratando de perdas e danos totais, danos emergentes e lucros cessantes, juros, atualização e honorários, tá? Então, são os pontos aí principais. Eu acho legal, a gente pode trazer um material um pouco mais claro para vocês lá no nosso Instagram. Sigam nossa página, que a gente se compromete a trazer para vocês. Perfeito. É uma boa base aí, uma boa tabela de comparação, né? Para quem quiser, então a gente vai postar lá no Instagram. Então deixe nos comentários. Se não deixar, a gente vai postar mais, viu? Porque senão vocês não deixam. Justo. E também a gente tem que lembrar que nas obrigações negativas, o devedor ele é havido por inadimplente e não meramente mora. Desde o dia em que ele executa o ato que ele deveria se abster de fazer, né? Então, além disso, a teoria do adimplemento substancial ele pode ser aplicado em caso de mora e inadimplemento parcial de pouca relevância para evitar a extinção de contrato quando a obrigação já foi quase toda cumprida ou totalmente cumprida. Perfeito. Seguindo na questão da mora, que é o ponto mais cobrado aí, né? Quando a gente fala de provas da OAB, de concursos e da faculdade em si. A mora ela vai se referir ao retardamento injustificado no cumprimento da obrigação ou no seu recebimento. Então, existe a mora do devedor e a mora do credor. E é nesse ponto que a gente vai querer traçar aí com um pouco mais de profundidade, começando, acho que pela mora do devedor, né? A mora solvente, que é a mais clássica de todas. E para caracterização da mora do devedor, é imprescindível a existência de culpa lato sensu, então dolo ou culpa propriamente dita, e se o atraso não for imputável ao devedor, não há mora. Artigo 396 do Código Civil. Perfeito. Então, aqui na mora do devedor, a condição ela pode ser ex re, ou seja, ela é automática no vencimento da obrigação líquida com o termo certo, ou ex persona. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela depende de uma interpelação judicial ou extrajudicial quando não há um prazo fixado. A responsabilidade financeira aqui, o devedor ele responde pelos prejuízos causados, pelos juros moratórios, atualização monetária e também por honorários advocatícios. Perfeito. A gente tem o risco da coisa, né? Então, o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, mesmo que resultante de caso fortuito ou força maior ocorrido durante o atraso, a menos que prove isenção de culpa ou que o dano ocorreria de qualquer forma. Perfeito. O devedor, então, ele fica sujeito a pagamento de juros moratórios convencionados ou legais, correção monetária, em casos como de condomínios, tem uma multa aí até 2% sobre o débito. Exato, a gente tem a previsão de multa, né? Em caso de mora, multa em contrato de aluguel de 10%, e aí vai da criatividade de quem está ajustando, né? Existem alguns limites legais ou jurisprudenciais reconhecidos, mas existe sim a possibilidade de pagamento de multa, e bem como a possibilidade de previsão de vencimento antecipado, né? A mora no pagamento de prestações pode facultar ao credor declarar o vencimento antecipado de toda a dívida, especialmente obrigações garantidas por hipoteca. Perfeito. E lembrando que no inadimplemento contratual, a culpa do devedor ela é presumida, cabendo então a ele provar que a mora decorreu de um caso fortuito, de uma força maior,
para ele poder se isentar, então, de perdas e danos. Perfeito. E agora indo para a mora do credor, a mora acipiendi, ocorre quando o credor, sem justa causa, recusa-se a receber o pagamento ou não colabora para que ele ocorra no lugar e tempo devidos. A mora do credor ela vai subtrair o devedor, desde que isento de dolo, da responsabilidade pela conservação da coisa, tá? Então é bem interessante. E como que ficaria daí o ressarcimento das despesas nesse caso, né? O credor, então, ele vai ficar obrigado a ressarcir o devedor pelas despesas empregadas na conservação da coisa durante o período ali de recusa. Então, tem uma inversão aí, né? Aquele que é o credor, ele vai ter que ressarcir o devedor na tudo aquilo que ele utilizou para conservar a coisa durante aquele período em que ele se recusou a receber o pagamento ou o bem, né? E da mesma forma, se houver oscilação do valor desse bem, a estimativa durante esse período de recusa vai ser a mais favorável ao devedor. Então, se o bem porventura valorizar nesse meio do caminho, como a gente teve aí com os veículos automotores, que tiveram valorização aí recente, vai ser aproveitado, em caso de recusa do credor, a utilização do melhor valor, desde entre a data do dia estabelecido e a data do efetivo pagamento. Perfeito. E aqui também entra um ponto que é bem específico, né? Que como que o devedor então ele faz para se liberar então dessa obrigação, já que o credor ele se recusa a receber, né? Então diante dessa mora do credor, o devedor ele pode utilizar um meio que é o pagamento em consignação. Pode ser por via judicial, pode ser por bancário, né? E daí com isso ele vai se liberar desse liame obrigacional e evitar então os efeitos de sua própria mora, né? Então de pagar juros, correção monetária. E é importante, né, o devedor se livrar da mora própria e ficar só com a mora do credor e se aproveitar dos benefícios aí que a lei traz, né? Existe Perfeito. também uma renúncia à execução. Então, se o credor aceitar o recebimento posterior de uma prestação que estava atrasada, se importa em renúncia ao seu direito de execução imediata da dívida total, novamente aqui presente. E nós temos algumas sanções. A gente já comentou, mas acho que é interessante trazer também, né? As sanções por cobrança indevida. O ordenamento aqui brasileiro impõe algumas penalidades e algumas penalidades severas até para o credor que ele atua de má fé na cobrança. Então, por exemplo, se ele fizer uma cobrança antecipada, se ele demandar esse valor antes do vencimento, o que ocorre? Né? O credor, então, ele é obrigado a esperar o tempo restante, descontar os juros e ainda pagar as custas em dobro para o devedor, né, no caso. E se ele cobra uma dívida que já foi paga, total ou parcialmente, ele sem ressalvar os valores recebidos, o credor ele vai ficar obrigado a pagar ao devedor o dobro do que ele houver cobrado. Então, aí tem algumas penas até meio severas para o credor que faz essa cobrança indevida. Exato. E lembrando da exceção que se ele desistir da ação antes da contestação, ele está livre aí dessas penas, né? E tem também algumas diferenças no efeito da purgação, né? Dessa emenda da mora. A purgação, ela serve para neutralizar os efeitos da mora e é feita de formas distintas. Pelo devedor, oferecendo a prestação devida mais a importância dos prejuízos decorrentes até o dia da oferta. Então, atualizar monetariamente, remunerar com juros dentro daquilo que consignou do contrato e fazer o pagamento completo ao credor, haverá a purgação da mora, a resolução ali da mora. Perfeito. Acho que a gente tem pelo credor, quando tem a purgação pelo credor, oferecendo então para receber o pagamento, sujeitando-se aos efeitos de sua mora até aquela data. Então, ela vai. Como que é? Então, a partir do momento que ele oferece para receber o pagamento e sujeita-se aos efeitos da sua mora até aquela data em que foi feita a purgação. Ou seja, Em ambos os casos, aceitar o valor da valorização, descontar os isso, juros ali daquele momento. Então, ele aceitando, resolvendo tudo isso, ele purga a mora. perfeito. Em ambos os casos, a purgação ela vai só ser possível se a prestação ainda for proveitosa para outra parte. Caso ela tenha se tornado inútil, o cenário ele passa a ser de inadimplemento absoluto. Acho que aqui é interessante a gente trazer a gente pode também, novamente, se vocês, né, pedirem aí no chat, a gente tem um quadro resumo das diferenças entre a mora do devedor e a mora do credor. A gente vai falar aqui rapidamente, mas se vocês quiserem que a gente traga para vocês no Instagram, deixa no chat aí para nós. Perfeito. No tocante à natureza, na mora do devedor, o atraso no pagamento ou cumprimento imperfeito. E na mora do credor, a recusa ou atraso no recebimento da prestação.
Então aqui o do devedor é atraso no pagamento, do credor atraso no recebimento. Os encargos, Perfeito. em regra, vão ser juros moratórios, multa e correção monetária pelo devedor. E pelo credor, a perda de juros sobre o tempo restante e pagamento de custas se a cobrança for indevida. Cuidado. O efeito na execução, qual que é a diferença da mora do devedor para a mora do credor? O efeito na execução, na mora do devedor, ele pode gerar o vencimento antecipado da dívida. E já na mora do credor, a aceitação dessa parcela atrasada impede a execução imediata do todo. E também a penalidade civil também tem uma diferença, que na mora do devedor, o dever de indenizar, ocorre o dever de indenizar as perdas e danos, os danos emergentes e os lucros cessantes. E quando a gente fala aqui da mora do credor, o dever de pagar, ele vai ter o dever de pagar o dobro do valor cobrado indevidamente, se houver a má-fé. Perfeito. Então, em ambos os casos, a responsabilidade ela pode ser afastada se ficar comprovado o cumprimento do nexo de causalidade por caso fortuito ou força maior. Não esquecer disso. O famoso agora fortuito interno e externo, né, que tem sido mais usado de forma moderna aí pelos juristas brasileiros. E além disso, se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie ajustada, ela poderá ser substituída pelo seu valor em moeda corrente. Se tiver aí uma obrigação de dar, de fazer, de dar coisa certa ou de fazer, se porventura não conseguir entregar aquela coisa ou efetivamente prestar o serviço, pode ser substituída pelo seu valor em moeda corrente nacional, sem maiores problemas. Perfeito. Em decorrência do tempo, o que você acha que é interessante a gente dar falar? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho do ônus da prova. É uma questão Do ônus, interessante ali para a gente tratar. certo. Quer comentar sobre o ônus da prova? Posso falar na questão de responsabilidade contratual. Em ambos os casos decorrentes de um contrato, seja a mora do devedor ou do credor, a culpa do devedor sempre vai ser presumida e do credor de igual forma. Então, se ele houver falhado com o seu recebimento, a sua culpa vai ser presumida. E a outra parte só vai precisar demonstrar que a prestação foi descumprida ou retardada, cabendo ali a parte inocente provar que o evento decorreu de fato, aliás, a parte culpada efetivamente provar que o evento decorreu de um caso fortuito ou força maior para se isentar, tá? Perfeito. Aqui acho que é interessante a gente falar que a transformação da mora em declimento absoluto ela não depende então do mero interesse subjetivo do credor. A inutilidade da prestação deve ser aferida de forma objetiva, considerando então o princípio da boa-fé e a manutenção do equilíbrio contratual. Perfeito. E quando a gente fala ali de obrigações negativas, questão de mora de obrigação negativa é um pouco mais chatinho, né? Mas, em regra, nas obrigações negativas, a distinção ela é até mais rígida. O devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executa o ato que deveria se abster. Então, nesse caso, a inadimplência é o gênero que comporta a mora. Aqui é tudo uma coisa só. Mas a prática do ato proibido caracteriza o inadimplemento direto. Perfeito. Então, nós temos algumas consequências, sanções aqui na casa das obrigações negativas. Sanções comuns, que ambos geram a responsabilidade por juros, atualização monetária e honorário de advogado. A indenização. No inadimplemento absoluto, o devedor ele responde pelas perdas e danos totais, danos emergentes e lucros cessantes, pela não execução do contrato. Já na mora, ele vai responder pelos prejuízos causados especificamente pelo atraso. Exato. E o risco da coisa. O devedor em mora ele vai responder pela impossibilidade da prestação, mesmo que decorrente de caso fortuito ou força maior, ocorrido durante atraso, a menos que prove que o dano ocorreria de qualquer forma. Isso daqui acho que é muito importante, que isso daqui cai em prova. Realmente tem questões que falam sobre o risco da coisa. Exato, a gente pode trazer também um quadro comparativo para vocês, para facilitar a visualização. Não deixem de comentar aqui embaixo, tá? Então, e após, agora finalizando essa questão de direito obrigacional, inadimplemento e mora, que eu acho que é o ponto mais sensível aí para provas, a gente pode explicar também um pouquinho sobre responsabilidade civil, finalmente, a E tem responsabilidade bastante civil. coisa que eu estava dando uma olhada até, tem bastante coisa. É um tema que eu gosto bastante dentro de direito civil, acho bastante, apesar de ser bastante curtinho, são poucos artigos ali tratando, mas é um tema bastante complexo e normalmente onde mora as maiores discussões aí, as maiores brigas travadas, as guerras travadas em processos judiciais aí. E a responsabilidade civil é o instituto jurídico que impõe o dever de reparar o dano causado a outrem em virtude de uma conduta. Então, ela vai funcionar como uma fonte de obrigações, surgindo sempre que alguém,
ao violar um dever jurídico, causa um prejuízo que o ordenamento entende que deva ser compensado. Perfeito. Então, aqui acho que tem uns fundamentos essenciais da matéria que a gente achou interessante trazer para vocês. O primeiro é a diferença da responsabilidade contratual da extracontratual. A responsabilidade contratual, ela decorre, então, do cumprimento de uma obrigação previamente pactuada entre as partes mediante um contrato. Nela, o inadimplemento presume-se culposo. Quando tem um contrato, ele vai se presumir culposo, cabendo, então, ao devedor provar que ele não teve culpa. Já na responsabilidade extracontratual ou aquiliana, ela origina-se de uma fração a um dever legal genérico, de não lesar a outro. Né, é o neminem laedere, previsto lá no artigo 186, 187 e 927 do Código Civil. Perfeito. E entrando na responsabilidade civil, a gente tem os pressupostos, né? Para que surja o dever de indenizar, a doutrina aí majoritária, a doutrina mais consistente, ela aponta a necessidade de 4 elementos fundamentais: a conduta humana, que pode ser uma ação ou omissão voluntária; o dano ou prejuízo, que é o resultado dessa conduta, ele pode ser material, patrimonial, moral, extrapatrimonial, estético-social ou por perda de uma chance, que é uma teoria bastante aí aplicada hoje pelos tribunais. Exige-se o nexo de causalidade, que é o vínculo imaterial ou virtual que liga a conduta ao dano, então a conduta ao resultado. E o Código Civil, o nosso Código Civil hoje adota, em regra, a teoria do dano direto ou imediato, e a culpa lato sensu, que vai compreender aqui o dolo, e a culpa stricto sensu, que trata aí da negligência, imprudência e imperícia. Sem esses 4 requisitos, não podemos falar em responsabilidade civil. Perfeito. Acho que outro ponto também interessante, né, quanto à responsabilidade subjetiva e objetiva. Qual que é a diferença, então, da responsabilidade subjetiva e da objetiva? A subjetiva, em regra, é a regra geral. Então, geralmente, quando a gente fala de responsabilidade, a gente está falando da responsabilidade subjetiva. Ou seja, ela exige a comprovação de que o agente ele atuou com dolo ou culpa para que ele seja obrigado a indenizar. Então, a regra é a responsabilidade subjetiva. E a responsabilidade objetiva, o que ela é? A objetiva ela vai dispensar a comprovação de culpa. Ela fundamenta-se na teoria do risco. Ela é aplicada quando uma atividade desenvolvida ali pelo autor, ela tem ali um dano implícito ali pela sua natureza, esse risco para os direitos de outrem, e também nos casos específicos em lei. Geralmente, a administração ela vai responder também objetivamente. Perfeito. A gente, para fechar esses pressupostos aí da responsabilidade, a gente tem também o ato ilícito e o abuso de direito. Então, o Código Civil estabelece 2 pilares para a responsabilidade extracontratual, aqui no caso, que é o ato ilícito, o artigo 186, a conduta que viola direito e causa dano por negligência ou imprudência a terceiros, e o abuso de direito, artigo 187, que ocorre quando o titular de um direito, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. E a responsabilidade por abuso de direito é considerada objetiva pela jurisprudência. Perfeito. Nós temos algumas excludentes da responsabilidade, né? Esse dever de indenizar ele pode ser afastado se houver um rompimento do nexo causal, né? Como você disse, a gente tem que ter um nexo causal. Então, se houver um rompimento, eu posso ter uma excludente de responsabilidade. Como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou um fato exclusivo de terceiro. Então, no entanto, em certos casos de responsabilidade objetiva ou contratual, a culpa de terceiro ela não pode exigir o dever de indenizar. Ele vai garantir apenas o direito de regresso, que é o caso da administração pública. E no caso de transporte, né? Aí um bom Também. No exemplo é o caso, contrato de transporte aí, que não elide a responsabilidade ali do transportador, mas ele vai ter direito a regresso aí se a culpa não for dele. E perfeito. entrando agora no danos emergentes e lucros cessantes, um bracinho ali das perdas e danos, do dano material, né? As perdas e danos são devidos a um credor ou vítima de ato ilícito. Elas são classificadas dentro do Código Civil, no artigo 402 seguintes, em 2 categorias fundamentais que compõem o dano material: o dano emergente e os lucros cessantes. O dano material ele sempre vai ocorrer quando há uma perda patrimonial, dividindo-se entre o que a pessoa efetivamente perdeu e o que ela razoavelmente deixou de lucrar. E essa classificação vai encontrar amparo legal novamente no artigo 402 lá do Código Civil, tá?
Perfeito. Então, vamos trazer aqui a distinção dano emergente e lucro cessante. Dano emergente também chamado dano positivo. O dano emergente ele refere-se àquele prejuízo, desculpa, efetivo e imediato que a vítima sofreu. Ele pode resultar em uma diminuição real do seu patrimônio presente. Então, ele pode ser considerado uma diferença negativa entre o que a vítima possuía antes do evento danoso e aquilo que ela passou a ter depois. Então, esse é o dano emergente. Um exemplo prático. O valor que ele desembolsou para o conserto de um veículo que foi danificado em um acidente. As despesas com tratamento médico que ele teve hospitalar em caso de um acidente também. O gasto que ele teve com o funeral e o luto da família, uma situação de um acidente que gerou um homicídio. Então, tudo isso é considerado danos emergentes. Eu acho que o foco patrimonial aqui é claro, né? Ele atinge o patrimônio presente da pessoa lesada. Não tem muito o que discutir. E nos lucros cessantes, aí falando de um dano negativo, os lucros cessantes eles vão corresponder àquilo que a pessoa razoavelmente deixou de ganhar ou de acrescentar ao seu patrimônio em virtude do dano. Então aqui também tem um foco patrimonial, ele vai atingir o patrimônio futuro, baseando-se em um ganho que era razoavelmente esperável. Trata-se de frustração de um ganho esperado, atingindo ali o patrimônio futuro, tá? Não esquecer disso. Perfeito. Aqui a gente tem um critério que é a razoabilidade, né? Tem que ser que essa indenização deve basear-se no bom senso que a vítima diz que lucraria e não em ganhos hipotéticos ou remotos. Então aqui a gente tem, acho que um exemplo prático um Uber, né? O valor que um motorista de Uber ele deixa de oferir durante os dias em que seu carro permanece parado na oficina ali diante de um acidente, daí ficou parado. Então esses dias ele vai ter que tentar provar pelo menos quais são esses valores que ele vai deixar de receber nesses dias. Então acho que é interessante a gente trazer as principais diferenças aqui, né? Também, novamente, tem uma tabela que a gente montou aqui, então se vocês quiserem essa tabela, mande nos comentários pra gente. Deixa lá no Instagram também que a gente pode deixar então para vocês essa tabela. Exato, mas acho que entre dano emergente e lucro cessante a gente pode trazer a questão dano positivo e dano negativo, o que saiu e o que deixou de entrar no patrimônio, o patrimônio presente existente e o patrimônio futuro esperado, desde que é razoável, e no dano emergente a gente está tratando de um prejuízo real e efetivamente comprovado, e no lucro cessante um ganho que seria razoavelmente obtido, não esquecer da razoabilidade aplicada aqui pelo Código Civil. Perfeito. Acho que outro ponto importante a gente trazer é o dano remoto e a perda de uma chance, que acho que vem sendo bem abordado atualmente. O ordenamento brasileiro, então, ele adota a teoria do dano direto imediato, tá? No artigo 403 do Código Civil. Significa que danos remotos, indiretos, eles não são indenizáveis. A jurisprudência do STJ identifica a perda de uma chance como uma categoria autônoma, que ela não se confunde, então, com os lucros cessantes. Enquanto os lucros cessantes, a perda do ganho é considerada certa e provável, na perda de uma chance, indeniza-se uma oportunidade real e séria de obter uma vantagem que foi interrompida pelo aquele ato ilícito. Perfeito. Perfeito. Acho que aqui a gente termina essa distinção. É lógico que tem muito mais matéria para tratar. Se vocês quiserem um episódio específico só disso, a gente pode trazer. Vamos entrar um pouquinho então na cláusula penal. Acho que cláusula penal dá pra gente falar superficialmente aqui. A gente tem. A cláusula penal é uma cláusula, é uma multa contratual ou pena convencional. É uma obrigação acessória estabelecida pelas partes com o objetivo de garantir o cumprimento da obrigação ou prefixar perdas e danos em caso de inadimplemento. Então, e para que seja exigível, é necessário que o devedor culposamente deixe de cumprir a obrigação ou incorra em mora. E na cláusula penal vão existir duas espécies fundamentais, né? Com regras distintas sobre a acumulação de pedidos. Perfeito. Então, nós temos a cláusula penal compensatória, né? E a cláusula penal moratória. Quer falar alguma coisa? Eu acho que da cláusula penal compensatória é bem mais tranquila, ela vai funcionar como uma antecipação das perdas e danos, não precisamos, acho que, nos aprofundar tanto, ela antecipa perdas e danos pelo descumprimento total e não admite acumulação. Acho que aqui a gente mata bem essa questão. Agora a cláusula penal moratória é mais chatinha, né? Perfeito. A cláusula moratória, a penal moratória, ela é voltada para os casos de atraso pela mora ou para assegurar o cumprimento de uma cláusula especial determinada. Então, ela tem como função punir esse retardamento injustificado.
permitida a acumulação, então, de acordo com o artigo 411, lá do Código Civil, o credor ele vai ter o arbítrio de exigir a satisfação da pena juntamente com o desempenho da obrigação principal. Então, é o que ocorre, por exemplo, quando se cobra uma parcela atrasada acrescida de multa de 10, 20% ali que está previsto no contrato. Exato. A gente tem a possibilidade de indenização suplementar também, né? A cláusula serve para prefixar o prejuízo. Vai surgir a dúvida ali se pode pedir mais dinheiro caso o dano real seja superior à multa. É, a regra geral é que não se pode exigir essa indenização suplementar, mesmo que o prejuízo exceda o valor da multa, mas a gente tem como exceção a acumulação suplementar só vai ser permitida se houver estipulação expressa no contrato. Então, se o contrato vier e falar, viu, a cláusula vale tanto, podendo ser acrescido de perdas e danos em eventual apuração própria, é possível daí a previsão. E, aliás, o recebimento desse excedente, né? Perfeito. Eu acho que a gente tinha mais coisas aqui para trazer, mas pelo tempo, eu acho que a gente vai ter que dar uma passada aqui em outros temas, porque a gente tem tanta coisa para falar sobre responsabilidade, né, que a gente queria falar, mas qualquer coisa é aquilo, a gente volta a frisar. Coloca nos comentários que a gente pode trazer um episódio específico sobre responsabilidade civil ou aquele tema que você tenha mais dúvida. Perfeito. Acho que é interessante a gente falar sobre o arras ou sinal, né, que são aquelas confirmatórias ou penitenciais. Por quê? Porque ele cai muito em prova e ele é rápido de revisar. Exato. As arras, que como ou são chamadas de sinal, elas consistem então na importância em dinheiro ou um bem móvel entregue por um contratante a outro no momento de uma conclusão de um contrato. Elas possuem natureza real e servem para afirmar a presunção de um acordo final, tornando então esse ajuste obrigatório, ou para garantir o direito de arrependimento. Perfeito. Então a gente tem ali duas espécies, como você já trouxe, e algumas regras ali, conforme as fontes, né? Na arras confirmatória, elas são a regra geral, então na ausência de estipulação em contrário, as arras vão se considerar confirmatórias, tá? E a sua função é confirmar o contrato, tornando-o obrigatório e impedindo a rescisão unilateral. Elas provam o acordo de vontades e, em caso de execução do contrato, devem ser restituídas ou computadas como parte do pagamento. Perfeito. Lembrando que em caso de execução, seja pelo devedor, que é aquele que deu as arras, a outra parte ela pode desfazer aquele contrato e reter esse sinal, né? E se for por parte do credor, que é aquele que recebe as arras, quem deu pode considerar o contrato desfeito e exigir a devolução mais o equivalente, ou seja, o dobro, acrescido de atualização, juros e honorários. Perfeito. E a gente tem aqui a previsão de indenização suplementar também, né? A parte inocente pode pedir indenização extra se provar que o prejuízo foi maior que o valor das arras, que funcionam ali como uma taxa mínima. Então, se a indenização efetiva for menor, as arras são suficientes e não precisam ser devolvidas. Se a indenização for maior, a pessoa prejudicada pode vir a reclamar essa diferença, né? Perfeito. As arras penitenciais ocorrem quando o contrato prevê expressamente o direito de arrependimento. Então, ela atuam como uma pena convencional e possui uma função estritamente indenizatória, serve para indenizar, para quem for desistir daquele negócio. Perfeito. Os efeitos da desistência aqui no caso. Se quem deu o sinal desistir, perde o em favor da outra parte. Se quem recebeu desistir, deve devolvê-lo mais o equivalente, o dobro. Então vai devolver mais o dobro. Sem maiores diferenças aqui. E diferença das confirmatórias, das arras confirmatórias, aqui não há direito à indenização suplementar, conforme o artigo 420 do Código Civil e a súmula 412 do nosso egrégio Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Acho que outro ponto aqui que a gente pode trazer para vocês também é a solidariedade e como que é feita essa cobrança. Isso daqui é aquelas questões que derruba muita gente. Então, acho que é importante dar uma passada rápida aqui para vocês na solidariedade passiva. Quando um dano é causado por mais de um autor, todos os envolvidos eles são responsáveis solidários. Então, pela essa reparação integral perante aquela vítima. Ou seja, permite que aquela pessoa que foi lesada, que ela demande a ação contra um único autor, contra a totalidade, contra alguns deles. Então, conforme ele escolher, ele achar melhor. Perfeito. E aqui, a, a solidariedade passiva e a confusão ali que existe com o direito de regresso. Havendo pagamento integral, o responsável que o efetuou tem o direito de ação regressiva contra os demais co-obrigados para reaver a parte que cabia a cada um deles, tá? Então aqui a gente vai ter uma efetiva distinção aí de limites de responsabilidade dentro
da solidariedade passiva e o direito de regresso. Perfeito. A gente tem mais coisas para falar, mas a gente acha que nosso tempo está quase estourando e a gente tem muita coisa aqui, então vamos falar sobre a solidariedade ativa. Ela refere-se à existência de múltiplos credores. Na passiva são vários devedores, aqui nós temos múltiplos credores. Aqui cada um vai possuir o direito de exigir do devedor comum o cumprimento da prestação por inteiro. Lembrando que se um mesmo crédito for objeto de vários penhores, o devedor ele deve pagar ao credor pignoratício, ou aquele cujo direito ele preferir aos demais. Perfeito. E a gente tem aí a anuência para recebimento, né? No caso de crédito empenhado, o titular só pode receber o pagamento com a anuência por escrito do credor pignoratício, o que gera a extinção do penhor por renúncia tácita. A gente tem aqui alguns Perfeito. efeitos gerais de pagamento na solidariedade que eu acho que é legal, havendo o pagamento feito por um dos devedores solidários ou a um dos credores solidários vai extinguir a dívida perante o credor ou devedores originais, então, mas vai inaugurar uma nova relação interna de partilha ou regresso entre os sujeitos do mesmo polo. Então, o devedor solidário que paga pode cobrar dos demais em regresso, o credor solidário que recebe vai ter que fazer a partilha com os demais credores e liberando ali a outra parte dessa obrigação. Existe responsabilidade dos sucessores, então os sucessores do devedor não vão poder remir parcialmente um penhor ou hipoteca na proporção de seus quinhões. A remissão deve ser feita pelo valor total da dívida, então tem esse cuidado aqui. E a repetição de débito, né? Quem paga voluntariamente o que não era devido, pagamento devido, tem o direito de reaver o valor, mas deve provar que o fez por erro, salvo em relações de consumo onde a boa-fé do consumidor é presumida. Perfeito. Bom, a gente trouxe também alguns tópicos aqui. Você vai querer falar sobre a responsabilidade civil moderna? Acho que dá para. Acho que se eles nos permitirem aí estourar alguns minutinhos, acho importante para a prova. É uma questão que tem sido bastante trazida aí, a questão de redes sociais, o dano, fato de coisa ou de terceiro. Perfeito. Então vamos dar aqui, né, andamento. A responsabilidade civil moderna aqui no Brasil ela passou por umas transformações significativas com o Código Civil também de 2002. Eles fundamentam-se principalmente nos princípios da eticidade, operabilidade e sociabilidade. A concepção atual busca não apenas a punição da gente, mas também a recomposição justa do patrimônio e dos direitos da personalidade da vítima. Então, aqui os elementos da responsabilidade civil, embora não haja agora uma unanimidade, tem a questão dos mesmos quatro elementos essenciais: a conduta humana, dano ou prejuízo, nexo de causalidade e a culpa lato sensu. Mas toma cuidado que aqui a gente está trazendo uma visão um pouco mais moderna, que agora existe a responsabilidade por fato de terceiro ou da coisa. Então, há uma superação do modelo da culpa presumida em vigilando e em elegendo para adotar a responsabilidade objetiva em algumas hipóteses, né? Sim, perfeito. Por exemplo, a responsabilidade de terceiro, né? Os pais, eles respondem objetivamente por ato dos filhos menores. Os empregadores, eles respondem objetivamente pelos atos dos seus empregados. Os donos de hotéis, eles podem responder objetivamente pelos seus hóspedes. Então, essas aí são causas que podem gerar aí a responsabilidade objetiva. O O dono de fato, animal acho também, que né? isso acho que é um ponto que é importante, né? O dono de animal, ele também vai responder objetivamente pelos danos causados, salvo se ele provar culpa da vítima ou uma força maior. Exato. E os danos em edifícios aí, né? O dono vai responder pela ruína se a falta de reparo for manifesta. No caso de coisas lançadas ou caídas, aquele effusis et dejectis, se não for possível identificar a unidade específica, o condomínio vai responder solidariamente. A teoria da pulverização dos danos aí, quando a gente está tratando de condomínio de lício. Perfeito. O dano moral na concepção moderna, ele é uma violação ao direito de personalidade ou uma ofensa à dignidade da pessoa humana. Aqui não tem mais a necessidade de dor, né? Ela não se exige, então, essa prova de sofrimento ou uma dor anímica, né? Tanto o incapaz quanto a pessoa jurídica, eles podem sofrer um dano moral. Exato, lembrando que a pessoa jurídica ela não tem o dano moral subjetivo, porque ela não sente efetivamente, né? Ela só vai ter o dano à imagem, o dano moral objetivo. E a gente tem também o dano em ré ipsa, aquele famoso dano moral presumido, né? Que todo mundo adora. Vai decorrer do próprio fato da violação. Como um bom exemplo disso é uma publicação não autorizada de imagem com fins comerciais. E o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que o vazamento de dados pessoais não gera dano presumido, exigindo prova do prejuízo, tá? Outro ponto importante em trazer é também o dano em ricochete, que é aquele dano indireto. É a lesão que vai atingir reflexamente as pessoas ligadas à vítima ali por laços afetivos. Por exemplo, pais, irmãos de uma vítima que faleceu. Perfeito. E a gente tem aqui as funções da indenização, né? Que os tribunais têm adotado hoje a tese da dupla função. Uma principal reparatória e outra acessória, punitiva ou pedagógica, trazendo também a questão da proporcionalidade aqui como um requisito importante para fixação, né? Perfeito. A regra geral é que a indenização ela vai se medir pela extensão do dano. Então, como que eu vou fazer, como que eu faço essa análise, né, da indenização? Então, eu vou verificar a extensão do dano. Se houver uma excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, o juiz ele pode, então, reduzir essa indenização de forma equitativa. Existe um método bifásico, né, adotado pela STJ, que é para arbitrar o dano moral, e o juiz ele deve, então, seguir duas etapas. Primeiro, ele vai definir o valor básico, baseado em precedentes de casos análogos, e ele vai ajustar esse valor às circunstâncias ali do caso concreto. Gravidade da culpa, a condição econômica das partes e outros casos ali que sejam relevantes para ferir essa indenização. Seria bom se os juízes aplicassem, né? Não lançassem o dano moral de qualquer jeito. E a gente tem também, em caso de homicídio ou lesão, a indenização vai abranger tanto as despesas de tratamento, funeral, luto e eventual pensão alimentícia, as pessoas a quem o morto os devia, aquele que faleceu os devia. Considerando ali a duração provável da vida da vítima e a efetiva necessidade ali de quem está recebendo esses alimentos, né? Perfeito, acho que aqui a gente teve que dar uma corrida aqui, porque é muita coisa, né? Mas a gente terminou o episódio de hoje e terminamos também o direito civil. Então, no próximo episódio, a gente já vai entrar outra matéria, provavelmente vai ser processo civil. Meu queridinho, Novamente, de coração. aquele que todo mundo adora. Então, a gente pede também para que vocês comentem o que vocês querem que a gente traga para vocês de processo civil, qual matéria que vocês têm mais dúvida, qual matéria que vocês têm mais dificuldade. E eu espero que vocês tenham aproveitado o episódio de hoje. E para vocês, eu deixo nessa parte da responsabilidade, anotem sempre os elementos, conduta, dano, nexo, culpa, quando é exigida, o fato da coisa, responsabilidade do terceiro, dano moral e extensão. E lembrar que quando aparecer ali publicação, divulgação, compartilhamento, a prova ela quer que vocês quer ver se você sabe quem que vai responder por esses atos. Perfeito. Acho que um planinho de revisão rápido aqui, pra gente fechar. Se fosse estudar direito civil, eu dedicaria ali dentro de uma semana 2 dias para direito de família e filiação, 2 dias para sucessões, 2 dias para direito reais, e o último dia ali para uma análise bem aprofundada ali de obrigações e responsabilidade civil. E não esquecer, treinar por questões e revisar pelos gatilhos do enunciado são os pontos centrais. Se você quiser que a gente faça o próximo episódio, ou algum episódio extra, um episódio especial com questões comentadas desses temas, comenta aqui. Quero Civil na Prática, que a gente traz para vocês. Salvem esse episódio, inscrevam-se no nosso canal, sigam nossa página no Instagram e comentem. Comentem bastante, encaminhem, compartilhem aí com as pessoas que estão estudando para a prova e sigam com a gente, que a gente está aqui no nosso melhor esforço para ajudar vocês nessa caminhada. Muito obrigado e até o próximo episódio.